O aconchegante espaço criado para facilitar a autocura apresenta Conversando com o Florescendo Ser. Apresentação Dan Santos, Miranda Maria e Otoniel Siqueira. Boa tarde, bom dia, queridos internautas. Vocês estão assistindo Conversando com o Florescendo Ser. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nessa live de hoje nós vamos falar sobre o tarô. Vários tipos de tarô, vários jeitos de jogar tarô. Agora são 12 horas e 2 minutos do dia 10 de dezembro de 2020. Tá acabando o ano e o Natal tá chegando. Hoje é o Dia Internacional, hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a gente oferece o nosso trabalho para elevar a vibração desse planeta para que os direitos humanos sejam respeitados. Essa é a Nivanda Maria. Bom dia, Nivanda. Bom dia. Bom dia, Dan Santos. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje falaremos sobre tarô. Vamos lá. Eu sou o Otoniel Siqueira. Um bom dia para vocês. Nós três formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço para facilitar a autocura. Vocês podem mandar as suas perguntas sobre o tarô, os seus comentários, as suas dúvidas, as suas adivinhações para a gente através do chat aqui no Facebook. E também podem conhecer os nossos outros canais e contatos no link que está passando aqui embaixo. E eu deixo já no chat. Lá vocês encontram todos os canais do Florescendo Ser, o link das nossas redes sociais, do Instagram, do YouTube, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, os cursos, o nosso site. Tem vários cursos no Florescendo Ser e hoje temos uma surpresa. Vamos dar uma surpresa para vocês sobre cursos aqui nesta live de hoje. Vamos lá? Atenção, compartilhem essa live com as pessoas que vocês conhecem, com seus amigos, que a gente está começando. Nivanda, é com você. Bom dia, né? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, esse ano, com esse novo ano que nós tivemos, não é? O ano que todos pudemos revisitar as nossas casas internas, não é? Que pudemos ficar mais em contato com as nossas questões. A gente do Florescendo Ser decidiu enveredar pelo caminho das lives. E já passamos de 50 lives. Já passamos. Não é isso, Dan, que a gente estava contando ontem à noite? Acho que já passamos bem de 50, né? Sim, nós temos as lives de segunda-feira, nós três, nós temos as lives de quinta, sempre com um convidado especial, temos o Brindando com Histórias, de quarta-feira à noite, às 8 da noite, e as práticas de yoga também. Algumas eu fiz ao vivo, às vezes no Parque de Ibirapuera, usando máscara, enfim, dá para fazer aqui de casa também, e vamos aí, tem bastante material no nosso canal do YouTube. Nivanda, nós já chegamos a 80 lives, entre brindando, Uau! entre yoga, 80 lives? Nossa, que bênção! Eu não fiz, o Dan falou que tem quantas? Tem 15 do yoga? Eu tenho 15 do yoga, isso. Então, faz a conta, 15 do yoga, 10 do brindando, 23 do conversando, e 28 do convidados, dá 82. Uau, que legal. Tá mais de 80. Então, em vez de você falar temos mais de 50 lives, temos mais de... Mas aí eu quero só dizer para vocês o seguinte, que quando nós começamos esse trabalho para fazer as lives, nós resolvemos iniciar um trabalho de convidar alguém. Gente, então nós conversamos, né, o trio aqui, Florescendo Ser, vamos chamar alguém para falar, e nós escolhemos assim, vamos chamar uma pessoa que seja especial para a gente, né? Aquela pessoa que tem a ver com a gente, que caminha na mesma estrada, sabe parceiro de estrada, como que é? E a gente escolheu essa pessoa. A gente tem até um projeto com ela, né? Florescendo Ser na estrada. A gente tem um projeto junto. Temos um projeto juntos, é isso aí. Com essa pessoa. Ela foi a primeira pessoa, ela que abriu a série de lives Florescendo Ser Conversa, às quintas-feiras, ao meio-dia. É com muita emoção
que eu apresento para vocês. Essa mulher, se existe alguém cheia de ideias, se existe alguém com um coração gigante, é essa mulher. Hoje ela se apresenta como VVT, porque ela trabalha com vinhos, viagens e terapia. Só as coisas boas da vida, olha que delícia, não é? Hoje a gente vai falar de uma das paixões dela, que é o tarô, na visão terapêutica, sistêmica e divinatória. Essa mulher não é pouca coisa não, gente. Ela é professora, ela é turismóloga, agente de viagens, terapeuta integrativa, taróloga, facilitadora de barras de axis e mestre em reiki. Antes de apresentar, eu já vou dando um toque para vocês. Não esqueçam de colocar o seu nome ali nos comentários. Olha, eu estou aqui, meu nome é tal, sou de tal cidade, para poder participar do sorteio online que a gente vai fazer de um atendimento de tarô. Com ela, com vocês, a nossa grande amiga e grande irmã, Sandra Silva. Oi, Sandrinha! Jesus, o que mais é possível? Depois dessa apresentação, eu só tenho que falar assim, muito obrigada, boa tarde, feliz Dia dos Direitos Humanos e gratidão. Não tem mais, não tenho mais, não me encontro mais em condições de falar assim, tudo que eu imaginei que eu ia contar, porque a gente fica mais ou menos em pânico, né? Porque por mais que vá falar o que gostamos e que estudamos, quando tem que falar assim, dá aquela surtada. Mas depois dessa emoção, olha as lágrimas, nem sei como é que tá aqui mais. E olha a galera chegando aqui, ó. Silmara Munarete, Nininha Caetano, Guiosmeire falando. A Guiosmeire, minha linda parceira. Aqui, ó. Oi, Sandra, minha sobrinha. Tem a Luciana Baratioli. E tem Mirassol presente. Ó, Mirassol, Salto de Pirapora, Penha, a Silmara é psicóloga, gratidão. Tem um rapaz aqui, ó, da Emílio Malé 500, ali, ó, direto da Emílio Malé 500, Marcão, meu amigo. Meu marido. Lindão. Aqui, ó, Guiosmeire, direto de Salto. Silmara, bem-vindo, amiga. E a sua irmã querida. Oba! Aqui em Campo, boa tarde. Aí fico mais tranquila, então, como se a gente estivesse conversando no papo de casa, né? Na sala de casa. E então aí eu fico. Se estiver dando muita luz no óculos, vocês falam. Mas é com muita gratidão que eu faço uma das lives agora do encerramento. E, como diz um grande amigo meu, é por missão que a gente recebe alguns dons e algumas coisas vira estudo, né? Então, ele sai daquela área do dom e vai para a prática. Então, é que nem abdominal, né? Você vê que eu não faço muito, mas na outra parte a gente pratica bastante, principalmente na parte de estudo. E para começar esse nosso bate-papo de tarô e possibilidades, primeira coisa de tudo, eu queria convidá-los, e para vocês, todo mundo está assistindo, que quando alguém apresenta um estudo ou alguma coisa que estuda junto com outras coisas, sobe sempre grandes julgamentos. E que interessante que é isso, que bacana que é isso. Por quê? Porque nós estamos no século, né, 21, quase já virando, e sempre com a possibilidade que podemos criar o que quisermos a cada 10 segundos, quiçá. Então, a gente pode brincar muito. Então, é com muita leveza que eu falo que a gente faz, não só eu, como vocês também, um monte de coisa ao mesmo tempo, com foco e determinação, e conseguimos ainda ficar criando mais coisas que a gente tem muita vontade de fazer. Então, é com muito amor que a gente vem bater papo hoje com vocês sobre o tarô e as possibilidades. Então, vamos baixar barreiras de tudo que a gente já escutou, se o tarô é isso, essas caixas que a gente acostuma a se colocar dentro dela. Não, tem que isso, tem que ser assim, tem que ser nada. Cada um pega o conteúdo ou que chegou até você e usa da melhor maneira, né? Se ficar leve, usa. Se não ficar, agradece aquele conteúdo que chegou e deixa ele fluir o curso dele normal. Assim chegou esse conhecimento, não só em termos de oráculo, mas chegou para mim, por volta de 1989, 90 mais ou menos, eu tive um sonho
e eu sonhei que eu entrava numa livraria, e entrava e pegava um livro nessa livraria. Qual foi minha surpresa? Que a livraria, no sonho, eu lembrava que chamava Petar na época, uma livraria na Paulista, ali quase esquina com a Trianon, né? Fui trabalhava no turismo, em turismo, na Jolie nessa época, e aí entro na livraria e falo, caramba, é essa aqui mesmo que eu sonhei. Quando eu entro e caminho mais ou menos como sonho, eu puxo um livro da prateleira. É este livro aqui, que eu peguei. E então, é o I Ching, que é o livro das mutações, onde nós temos um amoroso prefácio do Jung, e começa um grande namoro por essa parte do conhecimento, né? Junto com isso, e de lá para cá, eu tive a felicidade de ser iniciado em várias coisas, e então aquilo que a gente continua acreditando é verdade, a gente continua seguindo. O que a gente pegou e foi contribuição na época, somos todos amigos, e a gente continua. O I Ching, ele apresenta para nós este mapinha, que é o Baguá, né? E a partir disso, eu começo igual como você compra um carro vermelho, né? Ninguém tinha um carro vermelho. Quando você compra um carro vermelho, todo mundo na rua aparece carro vermelho. Então, é onde a gente coloca a nossa atenção. E dali para cá, o tarô, as lâminas, toda a parte de que faria um caminho no autoconhecimento foi chegando nas minhas mãos. Para iniciar esse nosso grande bate-papo, eu queria ler só uma coisinha, que é do livro O Tarô, a Arte da Percepção Criadora. Gente, eu espero que eu leia como a minha professora de contação de história. Porque é o seguinte, ela está nessa tela. Tá? E o tarô nada mais é do que uma grande história, onde a gente conta com 78 lâminas. 22 lâminas conta uma determinada história, e as outras 56 vão mostrando, dividido em 4 momentos, as outras histórias. Aí nós mostramos para você. No jogo da compreensão da vida, há 2 caminhos, o científico e o imaginário. O primeiro se baseia nos princípios matemáticos, e o segundo nos domínios da inteligência. E aí eu convido para vocês agora, nesta viagem que passa pela matemática, vai pela inteligência, trafega pela expansão de consciência, e chegamos aqui, Penha, Ipiranga, e o que mais é possível, entendeu? E é o que a gente está hoje brincando, o tarô e suas possibilidades. A história do tarô, o que é tarô? O tarô vem tarô, torá, roda, ator. Ele foi por volta de 1400, mais ou menos, existe muita distorção da história exata da origem do tarô. Mas eles são as lâminas que contam uma história ou determinado momento de uma época. Os egípcios, por muito tempo, foi registrado que eles detinham este conhecimento como dentro de uma ordem iniciática. Então, com a queima da Biblioteca de Alexandria, foi-se achado alguns manuscritos, com pouco tempo atrás, pelas ordens iniciáticas, entre Rosa Cruz e maçonaria, e que chega até nós que consta exatamente que eles realmente usavam esse tipo de desenhos de lâminas para isso. Nós temos uma taróloga chamada Carmela Caputo, onde ela resume no seu Instagram com uma maestria, depois eu vou publicar aqui, para vocês publicarem no Florescendo o Ser, que ele fala que a origem do tarô passa por modificações desde a antiguidade da Europa, né, que era a época dos mamelucos, que tinha as cartas, por exemplo, as cartas, os naipes, eles surgiram muito lá antigo na Pérsia. Tá? Naqueles momentos, elas eram usadas como um jogo lúdico, certo? E aí passa por grandes modificações na Europa, cartas do triunfo, porque vocês vão achar em algumas cartas, escrito embaixo, trunfo, ou trumps, que significa o quê? O que está escondido, o que está
o que está para aparecer, o que está para ser revelado, tá? Então, em toda essa trajetória, vocês vão falar assim, poxa, mas existe muito, como é que fala? Muito julgamento, tipo assim, da adivinhação. Eu sempre gosto de falar, eu passo do adivinhatório para o divinatório. É muito gostoso o caminho interno, nosso caminho de olhar para dentro. É muito legal. E outras fontes afirmam que por volta entre os séculos XIV e os séculos XV também se deu essa origem na parte da Itália, tá? O primeiro tarô semelhante, o que a gente vê hoje, nós temos muitos, que é o tarô mitológico que eu tenho, a Nivanda tem, ele vem num desses livros assim, ó, é um pouco, que é o tarô mitológico, e ele vem contando, principalmente nas suas lâminas, essa parte da greco-romana, toda essa parte da mitologia, dos deuses deste período, tá? E aí, de lá para cá, nós temos as impressões que foram mecânicas, certo? Então, na França, começou a produzir-se cartas. Então, eu vou de lá para cá, para não ficar muito maçante a parte de história, mas eu explico para vocês, como uma boa professora de história. E depois aprendi a contar história com Madame Nivanda, eu espero que não esteja maçante, que esteja um pouquinho assim, dando só essa pitada para vocês conseguirem entender aonde que a gente vai chegar. Uma das versões que a gente tem até hoje é o tarô de Marsella, que eu vou mostrar depois para vocês aqui, que o Toniel vai mostrar em PDF, e o que eu tenho aqui nas minhas mãos, estas lâminas. Então, lembrando, o tarô são lâminas que conta a partir de 22 arcanos. O que são arcanos, tá? Arcano, ele vem também para ser desvendado, certo? São palavras que são utilizadas também para a revelação. E ele soma com os 56 dos outros naipes do baralho comum que a gente utiliza, né? O baralho comum que se joga em todos os lugares são os 4 naipes. E aí a gente vai falar daqui a pouco desses 4 naipes. Aí vão falar assim, nossa, Sandra, mas acho que você está um pouco confusa, porque tem uma linha que fala que é dos egípcios, outra linha que fala que é dos ciganos. Então, vamos lembrar, tem origem lá atrás, e ninguém melhor que a nossa grande origem, Optcha, os ciganos, para levar de um lado para o outro. E não só com isso, também eles trabalhavam com a outra parte oraculista que nós temos, a parte adivinhatória, cartomancia, a parte de borra de café, ou o que tivessem na época para desvendar. Então, o prever o futuro pela mão, então isso já é uma característica muito grande desta linha cigana. Aí que nós voltamos principalmente para a continuação do tarô. Em todo esse tempo que a gente contou essa história, desse trabalho bárbaro que a Carmela fez, nós vamos voltar para o século XX, e a gente tem o tarô de White, que foi criado, e vocês não têm ideia como ele foi uma contribuição, porque ele era da ordem iniciática, para eu não errar, provavelmente deve ser Rosa Cruz, mas dentro da ordem deles, ou dentro da maçonaria, mas por ter a mulher, provavelmente Rosa Cruz, e aí ela desenha para White, se não me engano, é Pamela Schmidt, que as cartas, a partir disso, nos naipes dos arcanos menores, passam a ter desenhos. Então, vamos lembrar, eu só tinha nos 22 arcanos os desenhos. As outras 56 cartas, eu teria com os naipes do baralho comum, né? Então, a gente vai ter muita história. Nossa, ele é dos boêmios, que aí depois a gente vai mostrar, é tarô dos boêmios, ou é tarô, olha, tarô dos boêmios. Então, tem um monte de linhas para chegar até nós. E fala assim, nossa, mas por que boêmio? Fora os ciganos, que maneira mais interessante de ser propagado um conhecimento de ocultismo que não fosse dentro de uma lâmina, em um bar, em uma taberna, que não ia ser pego pela Inquisição. Pode falar, Amada. Sandrinha, me fala uma coisa. Eu fiquei muito curiosa. Você já está falando para a gente os tipos de tarô, não é?
E aí, a gente vai e volta, né? Mas pode falar. Não, tudo bem. Esse tarô dos boêmios, especificamente, ele vem de onde? Ele vem de que lugar? Do Isso, Brasil? não, tudo na Europa, tá? A maioria eles vêm todos da época, de 1400 mais ou menos, algumas lâminas, depois passa pelo Egito, como nós temos hoje, como chega até hoje, normalmente é o modelo de White, né? Então depois vocês vão ver os outros tarôs que eu vou mostrar aqui para vocês, mas o que acontece? O White traz o desenho aos arcanos menores. Então, o que é o tarô? Tarô é um conjunto de lâminas que ele vai ajudar a desvendar o conhecimento. E qual que é a nossa... essa interessante, quando o Papus escreve sobre o tarô na Europa, ele fala assim que os 22 arcanos, que era muito usado pelo ocultismo, muito usados pelas ordens iniciáticas, quase não conversava muito com o 56. Os 56, então, os 22 mostravam o homem e a sua criação, e os outros seriam as suas características. Papus vem e fala da integridade, ligando cabeça ao corpo. Então, o corpo, tá? Então, enquanto eu estou na minha psique, eu tenho os arcanos menores, que ele vai fazer esta ligação. Num dos trabalhos, junto com a taróloga Suzy Sinosaki, ela sempre fala que o arcano menor, que são os naipes, eles falam dos elementos. E isso é muito interessante. Depois a gente vai mostrar e falar. Hoje eu tenho aqui no PDF o que os 22 arcanos maiores, né? Falar de tarô só da parte técnica, sem mostrar a lâmina exatamente, é mais complicado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, sobre o que nós estamos falando. Olha. Isso são lâminas. Como eles estão mostrando aí, nós temos, esse aqui é o egípcio, e na lâmina que nós mostramos agora, são os tarôs. Sandra, o que se faz com isso no século XXI? Como que você vai trazer com isso para a possibilidade? Jung usa, antes até de ter o grande trajetória dele na parte quando ele chega a se desentender com a esposa, uma parte vou falar o nome errado, mas quando ele escreve o Livro Vermelho, que é quase uma descrição dele, ele se intitula exatamente aonde ele começou e utilizava a parte do tarô enquanto arquétipo. Certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Como que eu uso, por isso que chama tarô e suas possibilidades. Como que eu uso o tarô no meu dia a dia. Quando vocês quiserem falar, vocês falam que eu desembesto aqui e vou embora. Quando a Nivanda apresentou... O Dan quer fazer uma pergunta. O Dan quer falar uma coisinha. Pode falar. Isso, na verdade, eu só queria comentar que a gente está quase chegando na metade da nossa live, mas eu queria alertar o pessoal para realmente colocar o nome nos comentários, para poder participar do sorteio ao vivo que a gente vai fazer de um atendimento de tarô. Ok? Isso. Aí as pessoas falam assim... E aí, Sandrinha? Qualquer um, não sei se é essa parte já, mas eu já continuo, Nivanda. Qualquer um pode chegar e ter acesso ao tarô. O tarô é dom. O tarô precisa de mediunidade, né? Então, é uma das coisas que eu gosto muito de desmistificar. Tanto a Sueli quanto a Carmela e outras tarólogas hoje, que eu falo que é do século XXI, ela sempre vem mostrando como você utiliza isso dentro do seu dia a dia. E isso é muito gostoso, porque eu não tiro, Sandra, por isso que é bem claro, o que nós estamos conversando hoje é sobre a minha ótica, sobre o meu ponto de vista dos estudos e qual a sua aplicabilidade, né?
Então, é bem legal, porque eu somo isso a tudo que eu fiz. Então, um tarô, eu somo uma constelação, eu somo com outras coisas, que isso vai dentro de um atendimento. Ontem, quando eu estava atendendo um cliente online, surgiu uma pergunta. E como diz o nosso conhecido e amigo Sandro Donizete, quando Einstein fala uma pergunta, uma boa pergunta cria uma excelente resposta. Então, o que o tarô traz para nós? Que pergunta boa eu posso fazer para mim, que esta lâmina pode ser uma contribuição para um direcionamento. Gente, deixando bem claro, a escolha é nossa, com respeito a todos os outros oráculos. Pode falar, Ni. Então, eu queria fazer exatamente uma pergunta sobre isso, porque, na verdade, eu acredito, eu joguei muito pouco tarô, né? Sempre me encantei muito, e acredito que é o cliente que vai conduzir esse jogo, né? É o cliente que vai levar. Eu queria te perguntar, quando chega um cliente para você, você segue aquilo que ele está te trazendo, o perfil do cliente, para escolher qual tarô jogar? É isso? Não. É você? A primeira coisa, quando a gente faz uma prática terapeuta, e eu venho já há alguns anos, por missão, intuição e por estudo, direcionar como terapia, não para sistemas simplesmente oracular. E aí, completando a sua pergunta, quando ele posiciona, existe uma maneira, eu posso pôr vários na mesa e deixar ali enquanto a gente está conversando alguma coisa, percebo, como a gente sempre fala, qual a história que o traz, o que traz ele, e a gente percebe, olha, nossa, que diferente, qual que é, tal. Quando ele se direciona, então é muito importante respeitar o campo, respeitar a energia da pessoa que traz, entendeu? Então é muito sério, porque ele traz, e a partir disso, essa é uma opção. Ele olhou, caso não tenha esse direcionamento, conforme, olha, eu gostaria de olhar, eu estou com uma questão. Então, eu sei, por estudos, a diferença que tem um cigano, a diferença que tem um egípcio, uma diferença que tem. As lâminas contam exatamente as mesmas propriedades, certo? Claro. O que vai mudar é o jeito que a gente vai apresentar. Então, por exemplo, tem muitos psicólogos que usam o tarô não como oráculo, mas ele até coloca em cima da mesa e permite o psicólogo pode falar paciente, né? E o paciente direciona. E a partir dali, ele entra e faz o fio da meada. Também temos aquele psicólogo, terapeuta, ou oraculista e tarógrafo que ele embaralha, né? Ah, você quer ver alguma questão? Ou simplesmente, olha, estou sem direcionamento, alguma coisa, e a gente embaralha e coloca. Como eu trabalho e venho desenvolvendo um trabalho a nível terapêutico e sistêmico, a gente respeita muito a história do cliente. Como a minha formação não é da medicina, ela tem todas as outras formações, mas eu não tenho da linha médica, eu atendo ele como cliente e não como paciente. Então, eu percebo muito a história dele e respeito, e aí a gente direciona qual o melhor tarô ou qual a melhor situação. Depende da situação, Nivanda, a gente brinca e fala assim, vamos fazer o seguinte, deita na maca, eu corro 20 minutos de barras, e aí você vai e senta para a gente olhar o tarô. Porque muitas vezes a energia que a pessoa chega da rua, ela vem numa vibração ou dentro da problemática dela, e aí a gente... Porque, vamos lembrar, Totó, quando a gente fala da vida dos outros, ou comenta um problema dos outros, é gostoso. Nossa, se eu fosse fulano, eu fazia isso. É fácil, é leve. Então, toda vez que a gente direciona, como se fosse a vida de uma outra pessoa, a gente sai para trás, fica gostoso. Então,
enquanto nós estamos falando, o Toniel está passando vários tipos de jogos que a gente pode, depende, cada caso, atender por uma determinada situação. Isso é muito legal. Muito pode perguntar, bonito. Nivanda. Não, muito bom. Acho que o Dan quer perguntar alguma coisa, Dan? Eu acho que a Sandra... Quero sim. Pode falar. Ô, Sandra, assim, qualquer um pode ler o tarô? E para ler, tem que ser vidente ou médium? Como é que funciona essa relação, quem está lendo com o cliente? Respeitando toda a parte oracular, toda a parte de cartomancia, o tarô é técnica, né? O tarô é um conhecimento aplicado dentro das técnicas. Principalmente, eu vou mostrar um trabalho do Mário Diniz, aqui, olha, onde vocês vão ver pela respeitosa e maravilhosa Cabala, ou Cabalá. Que lindo, é a árvore da vida, né? A árvore da vida. Nessa árvore da vida, depois eu pedi permissão dele, porque esse é um trabalho dele, para mostrar principalmente, Sandra, o que isso aqui tem a ver com o tarô? O que tem a ver se a pessoa pode, ou isso aqui não é, isso aqui é estudo. Olha, aqui, primeiro triângulo é a origem do universo. 1, 2 e 3. Tudo, a partir da geometria sagrada, vem do 1, que é a primeira percepção, o 2 e o 3. Então, a partir daí, é estudo, gente. Não tem como. Se a filosofia ou crença, ou a religião da pessoa, ela vem para o lado judaico, nós temos todo um trabalho de Eliphas Levi, que é a coisa mais linda do mundo. Se nós vamos por um outro lado, para você ter ideia, nós temos a parte africana somando aos 22 arcanos maiores. É lindo você ver qual orixá corresponde em que momento que é o homem, né? Então, os 22 arcanos é o homem e suas consequências, e suas criações. Então, tudo pode ser somado, o que a gente simplesmente não descarta. Agora, intuição é muito importante, porque simplesmente nós apresentamos as possibilidades. A escolha, olhem bem para mim, quem está falando isso é Sandra Maria, que tem 3 vertentes no nome, Sandra com M e acento, que foi estudo da Cabala, pela Elites, uma cabalística maravilhosa. Eu assino como Sandra Maria da Silva, como Sandra Silva e como Dan, como Sandrinha. Quer dizer, isso mesmo. Exatamente o meu ponto de vista. Quando eu apresento um tarô e um jogo para alguém, eu apresento o quê? Possibilidades. Eu não jogo na bola dela o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio, ela vai sentir o quê? O peso. Quando a gente apresenta possibilidade, ela, nossa, se eu fizer isso, posso fazer isso. Então, quando eu viro uma carta, ela é única? Não, eu posso virar com mais 2 opções. Eu posso virar com outros. E ela também pode sair depois de um atendimento achando que foi a grande escolha da vida dela, ou como se foi, nossa, que horinha, hein? Eu já tive atendimento de 1 hora, como já tive atendimento de 5 horas presenciais. E a gente não percebe o tempo passar. É muito gostoso. E por isso que eu te falei, existe, respeitando muito, com muita humildade, quem lê por dom. E eu falo por vocês, eu venho de uma linhagem, uma formação iniciática, com muito respeito da formação cigana. Honro o que eu tenho, sou iniciada em oráculo, e então existe, mas é muito importante quando o conhecimento é de quem está aqui, quem tem a matéria, quem tem o corpo. Tá? Porque eu posso fazer essa orientação até para um pastor. Eu faço essa orientação até para um evangélico, porque ele transcende. Eu não estou no adivinhatório, eu estou no divinatório. Então, isso transcende o dom.
E aí que é bacana. Eu não gasto para estudar, eu tenho que cobrar. Porque como é que eu me mantenho nessa atualização? Porque é muito gostoso e eu não tiro o poder da pessoa. Ela chega, ela percebe isso, e por isso que eu sempre falo, Sandra, mas você está falando do seu oráculo terapêutico e sistêmico? E aí? É o que eu estou estudando. Então, por isso que nós estamos falando. É o que Sandra Silva, Sandrinha, Sandra Maria e o que mais é possível está falando. Entendeu? Que é o que eu estou praticando. Tem os arquétipos de Jung? Tem. Tem um monte de outras coisas que a gente coloca. Toda parte tem. E só lembrando, provavelmente não, nós escolhemos, a partir de janeiro, um curso mais detalhado do tarô, né? Isso, por quê? Porque quando eu falo para vocês da primeira carta, que é o louco, até o 22, que nós vamos mostrar agora, e o 21, entre o mundo, nós temos o quê? Uma trajetória. O louco, por muitas pessoas, é aquele cara, ó, deixa eu ver. Vou pôr aqui, fica mais fácil. Sandrinha, você vai explicar, então, dos arcanos maiores para as pessoas poderem acompanhar, não é isso? Vamos, porque senão eu fico muito na teoria. Vamos direto na carta, que aí dá tempo que, se alguém quiser fazer uma pergunta online, dá para a gente abrir. Ó, os tarôs das possibilidades. Quando nós estamos com a carta aí, número 1, nós temos o mago. Algumas denominações, o tarô 0 é o louco. Em outras, nós temos com o 22. Então, o que muda, Sandra, de uma carta para outra? O mitológico, como ele vai ver dentro da cultura greca, da mitologia, ela vai pôr os arquétipos dele. O egípcio vai pôr o dela. Marcélia vai pôr a parte da corte, da Europa. Então, lembrando, são 22 lâminas que contam uma história. Os naipes, os outros do baralho, nós temos... Lembra que a gente tem a dama, rei e o valete? Uhum. Então, eles foram somados ao tarô depois, tá? Mas o principal, e principalmente de Marcélia para cá. Agora, principalmente voltando nos 22. Tem gente que só trabalha com os 22, porque ele, principalmente, ele vai dar o quê? Ele vai falar sobre egoísmo, sobre verdade, sobre o olhar para dentro. E trazendo isso no nosso dia, Nivanda, Toniel e Dan, muita gente me questiona, nossa, Sandra, você trabalha com o tarô? O que o tarô falou no começo da pandemia? Eu falo para você, o céu estava tranquilo. Você fazia orações, parecia que, sabe quando você estava em Lost? Estava assim, não tinha, o planeta, ele vivia, isso é física, gente, não é magia. Ele vinha assim, eu muito teimosa, pego este tarô maravilhoso, e vou lá e falo, não, vou abrir aqui só teimosa, porque não era hora de consulta, era hora de estar aqui, todo mundo na mesma vibração. Abro e pego. Qual foi a minha surpresa? A carta saiu, a bússola. E eu olhei bem e falei, nossa, você, como a gente diz na gíria, tomou na cabeça. Por quê? O que é a carta da bússola? Momento de olhar para dentro. É momento de você interiorizar. Então, eu simplesmente falo para todo mundo que falou assim, nossa, e no final, antes de terminar, eu vou falar realmente para 2021, certo? Então, a gente teve algumas coisas do ano 2020, que é o ano 4, para um ano 5, que vai ser 2021. Rapidamente, eu vou mostrar para vocês a carta do mago, que vocês estão vendo aí, já está no 7, o Toniel já pôs no 7. Não, já voltei aqui, ó. Eu tava avançando aqui as cartas. Não, tá ótimo. Ó, o mago, nós trabalhamos muito, é o início, é o começo, representa o número 1, representa o quê? Iod, Von, como que é? Iod, Ré, Von, Ré. Iod, Ri, Vod, Ri. Iod, Ré, Iod, Ré, Von, Ré. Que é o princípio de tudo. Então, se você pegar as cartas do tarô, com as letras hebraicas, com os signos, com os planetas, então fica o tarô como fixo e os arcanos menores, os arcanos maiores, os planetas, então tudo está dentro do tudo. Então, como a gente fala em axis, tudo é oposto do que parece ser,
Nada é oposto do que parece ser. Então, gente, é hora de estudo. A sacerdotisa é o segredo, a revelação, é aquele que não consegue chegar à verdade. Aí nós temos a carta 3, né? A imperatriz. Meu, é a senhora do mundo, né? Manja aquela. Depende da posição que ela está, tem um jogo só sobre ela. E aí, em volta disso. Então, aí nós temos a imperatriz é a materialidade. Nós temos a quarta 4, que a estrutura é a estabilidade, aquele que não evolui. Cara, o 4, ele estagna, ele para. O que eu lembro? O 4 é o imperador, o que manda. Vocês podem lembrar que 2020 era um 4? Então, nós ficamos parados. O 5, vamos lá, ó, o 5... Hierofante. O Hierofante. O 5 é a espiritualidade, é a fé. Aquele que se torna um fanático. O Hierofante, ele vem para dar uma imposição ou um direcionamento. Se eu trago, no final, vou falar agora, daqui a pouco, o que significa o 5 no nosso ano e regido junto com o orixá. A carta 6 representa os amantes, o amor, aquele que trai, aquele que vive na indecisão, que não sabe se chove ou se não molha, entendeu? Se sai de cima ou que vai. Nós temos na carta, nossa, já passei? 7. Para 7. O carro, a vitória, aquele que vai em todo lugar ao mesmo tempo, em nenhum. Gente, o 7 é legal por movimento? É. Mas vamos ter um pouquinho de direcionamento, ou como a gente estava falando da professora Lucelena, caminhar para o abismo é melhor caminhar a pé, né? Do que caminhar de carro. Então, é isso que a gente quebrada, tem que... né? Uma bicicleta quebrada, exatamente. Ela é divina. Mais devagar. Isso. Ó, a carta 8 é a retidão. É aquele que não sabe viver bons princípios de caráter. É a justiça. É que tem alguém sempre para direcionar. Aí nós vamos para a carta 9. Ermitão. Aquele que se isola e não vive a vida. A gente tem que só prestar atenção que se o ano que vem, muita gente não vai continuar sendo ermitão, tá? A 10 é a roda da fortuna. É um movimento. O Sandro Donizete fala sempre muito. Muita gente, vou usar o 10, vou usar o 10. Vamos lembrando, muitas vezes eu tenho, outra vez eu não tenho. Em que momento eu consigo fazer esse equilíbrio? Isso é muito interessante. Depois nós vamos para o 11, onde eu tenho... Não sei o que eu fiz aqui. Não, porque eu estou falando com você, mas eu estou tirando do meu aqui. A força, né? O equilíbrio. Isso. A força é o equilíbrio racional. E aí nós temos o 12. O 12, você vê que é a crucificação, é a iluminação. E se a gente olhar, muita coisa nossa vai para o 12, né? Então, tudo, 12 signos, nós temos 12 meses. Então, é muito interessante. Depois do 12, nós temos a morte. O que é a morte, gente? A morte é simplesmente uma transformação. Ela sai de um ponto e vai para o outro. O 14 é a temperança, é aquele que sabe assim, eu tenho sabedoria espiritual, eu estou desequilibrada, como é que eu estou? Entendeu? Eu estou correndo um pouquinho, não sei por causa do horário, não, mas... Ó, o 15, nós temos o diabo, essência interior, ele é aquele que seduz. Meu, você sabendo trabalhar com o 15, é a sua melhor sombra, tá? Porque, como diz na nossa... Ou você seduz ou você é seduzido. Qual o papel que você escolhe? Isso é muito interessante. A torre é aquele que não sabe reconstruir a vida. Será que é final? Será que é começo? Eu estou vendo o drama ou eu estou vendo a solução? Né? O 17, por exemplo, é a estrela. Ela se assemelha quase a um arquétipo do sol, porque ela brilha, mas é um brilho interior. Então, a estrela ela cria um futuro, aquele que não tem fé. Vai com fé mesmo, vai que o negócio funciona. O 18 é a lua. Vencer o passado e completar a consciência. Então, se a gente pensar em termos de 1 até o 18,
é um estudo de como você sai do ponto zero e atinge a consciência. Por isso que Papus fala, os 22 arcanos são a cabeça e os menores é o corpo. Suas emoções, suas fragilidades, entendeu? E por isso que é muito importante essa integração. Não só trabalhar com os 22, mas com o tarô completo das 78 cartas. O 19 é aquele que não sabe ser feliz. Ele brilha para viver no espírito. Mas como que ele traz? Então é importante, eu sou o sol para mim ou sou o sol só para os outros? Eu falo sempre que é uma das melhores cartas do tarô, mas se a pessoa souber utilizar, né? Depois nós vamos ter a 20, que é o julgamento. Tem vários, dependendo dos tarôs, nós temos diferentes tipos de desenhos, mas é muito importante olhar o que significa cada desenho, o que cada ocultismo de cada época quis colocar nessa lâmina e representada em cada tempo. Isso é feito no curso. O curso você vai aprender por que tem uma pessoa de costa para cá, nua, o que significa essas asas atrás, o que significa normalmente a coluna, o que significa, porque todo tarô atrás tem, normalmente, uma mandala, é uma abertura de portal, entendeu? Então, é muito interessante essas explanações. O 21 depende de arcano, de tarô, muda as ordens, vai para o 0 ou vai para o 22. O low desperta, retorna ao Criador, aquele que vive da irrealidade e não realiza. O 22 é o mundo. Vocês vão encontrar em determinados tarôs trocados. Vamos lembrar, usamos muito em coaching e na psicologia a jornada do herói, né? O que é os 22 arcanos? Da criação, aonde eu consigo atinjo a consciência. É a minha jornada. Então, esta sincronicidade que a gente utiliza e fala muito em psicologia, nós temos através dessas lâminas. E olha que legal, que riqueza a gente poder usar isso para nós, não somente para os outros. O mundo, aquele que não encontra o seu lugar. Mas o mundo é onde eu falo, é onde eu trago o quê? As grandes possibilidades. Gente, quem está encarnado somos nós que podemos criar. Então, nós temos aqui um tarô cigano. Embaralhei agora. Vira uma carta. A perda. Quem está olhando que 2020 foi o fim do mundo, vai gerar em 2021 -1. Ele não vai falar assim, não, eu estou aqui no 0, posso criar 1, posso criar o 2, posso criar a possibilidade que eu quiser. Agora, eu viro para vocês, somo com esta carta. O aliado. O que ela faz? Da fé e da crença no que eu posso criar o meu dia a dia, eu faço o que eu quiser. Quando eu somo o arcano maior com as cartas dos naipes, que são os 56 pequenos, vocês lembram, não sei se jogavam baralho na época, não era copas, a árvore, a espada. Então, cada um, ele vai lembrando, até pego aqui para não esquecer. O ouro significa é a terra, tá? É o elemento terra, a parte financeira, o dinheiro. A espada é o elemento ar, pensamentos, projetos e objetivos. A copa é a água, a emoção, aquele tesão que faz girar a vida. O paus é o fogo, o karma, a transformação. Lembrando, karma e dharma. Quando nós destruímos e descriamos a história que a gente compra dos outros, nós criamos as nossas possibilidades. Quando eu abro um tarô, e agora já emendando com o sistêmico, eu abro trazendo o quê? O 1, 2 e o 3, o pai e a mãe. Quando eu abro um campo de energia, ou uma toalhinha, eu falo para vocês, e eu não sei se chegaram a perguntar, eu posso ler o tarô em qualquer lugar? Desde que você tenha uma toalhinha, alguma coisa que você circunde o campo, que forma um quadrado, ou um círculo para o campo, tem uma toalha maravilhosa, não sei se eu mostrei já, que é essa, você forma o seu campo. Uhum. Então, essa aqui, ó, são os campos, muitas vezes olhados no cigano,
só que ele representa as 12 casas, que são os 12 signos, que representam aqui nós temos o baralho cigano, que é essa lâmina maravilhosa, 36 cartas, tá? Porque o cigano é mais prático, né? E eles têm para levar em tudo quanto é lugar, e mais objetivos, né? Vai casar, não vai casar? São para coisas, algumas perguntas mais rápidas. Vocês vão ter a ideia de ver isso aqui, ó, um tarô redondo, bem raro, é um tarô inglês. Esse tem as 78 lâminas. Nós temos aqui na mão o tarô de Botticelli. Lindo. Que ele vem principalmente com o campo atrás. Então, o que ele vem mostrando em cada carta, o que representa na época. Tá? Aí nós temos o mitológico, como eu estava mostrando. Olha. Então, ele vai representando. Depois a gente vai mandar umas fotos para vocês. E uma das minhas paixões, o egípcio, não só, esse aqui é um de estudo, gente. Ó. Então, ele vem mostrando para você, aqui normalmente vem, o desenho mostra passado, em cima mostra futuro, o que significa as laterais, tudo tem um porquê. Isso é o grande mistério. O que o tarô, o que tanta gente colocou informações ao longo do tempo para mostrar? Por exemplo, o imperador, ele mostra a sua autoridade, a sua proteção. E, para presentear aqui, eu e Nivanda e Otoniel nos encontramos na Mystic Fair e tivemos a felicidade, eu, por exemplo, não conhecia, junto com o Álvaro Domingues, o tarô psiônico, onde é um tarô da geometria sagrada. Régia Prado, né, registra junto com ele as mesas maravilhosas. Eu gosto muito e aprendi a honrar muita coisa com a Nivanda, porque quando a Nivanda fala com propriedade, ela fala o texto de tal pessoa, de tal, você honrar um tarô desse, este é brasileiro, né? Isso é muito importante. E esse trabalho todo. Então, eu sei que eu devo ter me estendido um monte, não sei se eu consegui passar, principalmente o que eu queria. Era para mostrar para vocês. Pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta. Você faz atendimento online? Faço. Faz, não precisa... Já fazia muito online antes de pandemia. Online, mas a pessoa precisa estar junto com você online, ou você pode fazer o atendimento depois passa? À distância. O meu à distância, a pessoa, eu preciso do campo, Sandra, preciso estar junto com ela no campo. Então, muitos anos eu por telefone, com o advento do telefone, da imagem, eu consigo, então nós trocamos a nossa energia. Então, nós abrimos um campo. Então, a gente vai fazer isso é muito legal. A gente já tem aqui, Sandrinha, Otoniel, tem só uma pergunta que eu disse que no final dos arcanos a gente iria responder. É aqui, a menina estava perguntando. Silmara Munarete. Ela quer saber as minhas possibilidades com as barras. Pode ser que você falou quem quisesse alguma pergunta e tal? Sim, vamos lá. Depois disso, a gente vai para o sorteio e aí vamos falar da surpresa que a gente... Gente, já faltam 5 minutos só para 1h. Só para terminar, um pouquinho antes de responder, já estou na mão, vou falar com 2 baralhos, só vamos olhar na tela. Aqui são tipos de jogada que se fazem. Jogos de 3 cartas, jogos de 5 cartas. Né? Isso, jogos de relacionamento. Por quê? Um dos mais tradicionais é a Cruz Celta. Não tem nada a ver. A Cruz Celta, por exemplo, as 10 cartas, são jogos de 10 cartas. Isso. Esta cruz, ela simplesmente não tem nada a ver com a parte da religião. Simplesmente é um posicionamento onde você vê todas as circunstâncias. O que é bacana na leitura, quando você posiciona uma carta, normalmente, alguns tarôs da esquerda para a direita é o passado, presente e o futuro. Depende a posição do arcano ou do menor, ele muda o significado para onde você vai olhar.
Por isso que no curso é maravilhoso. Eu vou tirar a pergunta da Silmara. Embaralhando, da Silmara, e mostrando. Ó, Olha, Sandrinha, enquanto você está tirando aí, tem mais gente querendo fazer pergunta, eu vou deixar aqui, ó, tá passando o WhatsApp da Sandra. Isso, pode, a Soraya pode mandar. Uma outra pergunta. Pode mandar pelo WhatsApp, Soraya, porque eu acho que aqui não vai dar tempo dela ir respondendo, porque a gente ainda tem que fazer o sorteio e tem a surpresa ainda. Ó, mas fale o Papa, lá aquela. O que o Papa? O Papa é a caridade. Toda vez que a gente tem um julgamento ou uma crença, que como assim eu aprendi alguma coisa e eu vou cobrar? Minha formação é outra, vou atender com isso também? Isso limita. Então, a primeira coisa, olhar para isso com leveza. Quando eu abro esta carta aqui, ó, complementando com o tarô cigano, ele mostra para você a sua pergunta, a solução está na sua mão, tá? Nós mostramos a possibilidade, você tem a chave. Vamos lembrar, você é a chave, não o cadeado. Isso é muito sério para a gente usar isto. Olhando dentro de um psiônico, ó, nós temos uma das rodas do planeta da geometria do infinito, certo? Nós somos o centro onde nós nos colocamos. Então, tudo podemos. Tudo. Desde que a gente faça o quê? Uma escolha. Né? Muito bem. Pode... Se você quiser rapidamente sortear enquanto eu falo sobre 2021, pode ser? Pode. Depois a gente responde a pergunta da Yara, que ela quer saber quando começa o curso, quanto tempo demora e quanto custa. Yara, a gente acabou essa de... é a surpresa. Oi? Essa vai ser a surpresa depois, no final. A gente acabou de fechar com a Sandrinha isso, a gente já vai conversar já. Foi criado hoje no Esquenta, e quando a Yara, você leu a pergunta, eu abri este tarô, As de Copas. Amada, é com grande emoção que eu falo que você estará presente no nosso curso, seja ele de um dia, 1 ou 6 meses, e vai ser com grande emoção. Então é o seguinte, eu vou primeiro para a surpresa, para falar. A surpresa é assim, nós combinamos com a Sandra antes, na conversa que a gente estava tendo, que a gente vai organizar com ela um curso de tarô, e provavelmente o curso vai ser online, né, por conta de todo esse contexto que a gente está vivendo, e pode deixar que a gente acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que vocês vão ficar sabendo logo mais. A gente conversa com ela ainda essa semana, a gente deve acertar os ponteiros com ela, para logo no começo de janeiro a gente já está lançando esse curso de tarô dela, ou de um dia ou de 6 meses. A gente vai conversar com ela ainda para ver como é que vai ser. Tá? Mas... Só completando que o Florescendo Ser, como tem o espaço voltado à autocura, a gente investe muito nessa questão dos cursos, né? A gente já teve curso de narração de histórias, vamos ter mais um. Tem o curso da Cristina Trevisan, que foi maravilhoso, que a gente ofereceu gratuitamente as 5 pepitas cristalinas, e depois a introdução à terapia cristalina, que já teve o módulo 1, vai ter o módulo 2. Não é isso, Dan? O Dan produziu e-books maravilhosos do curso Oba! de... Sim, é isso mesmo. Tivemos a introdução à terapia cristalina, antes disso tivemos as 5 pepitas, né? Que foi uma semana, diariamente a gente dava informações super importantes através do nosso canal do Telegram. A gente deve retomar as 5 pepitas mais para frente, e aí é só se inscrever através do nosso canal do Telegram, e aí receberão todas as informações, como usar o seu cristal, como limpar, e etc, etc. Além do curso, que já teve o primeiro módulo, vamos para o segundo em breve. Isso aí, a gente vai fazer esse trabalho também com a Sandrinha, né, Dan? Uhum. Sobre o tarô, vamos fechar com ela. É isso aí. Gente, olha, eu já coloquei na tela. Eu só queria comentar o seguinte. Eu captei 30 nomes
dentre as pessoas que colocaram um ok no comentário, e eu consegui buscar também das pessoas que deram o curtir e o amei durante a live. Então, temos aí, de 1 a 30, Dá o dando nome para das ver pessoas. aqui, eu dei um zoom na tela. Temos de 1 a 30, começa com a Thelma, vai até a Denise Francini. Ok? Isso. E colocamos a gente também... tem... Oi? Pode falar, Daniel, diga. Não, e a gente tem aqui, ó, um site que é o sorteador. Então, como a gente tem o número de 1 a 30, a gente coloca aqui 30 pessoas. Estão preparados? Isso. Podemos sortear agora? Vamos lá, cruzando os dedos aí, pessoal. Cruzem os dedos. Quem é que vai ganhar um atendimento com a Sandrinha online? Sortear agora o número 12. Lindo! Estamos no portal 1212. 12, Marco Oliveira. Marco Oliveira. Meu cunhado, que mais é possível? Marco Oliveira foi o ganhador. E aí, Daniel, Marco, você entra em contato com a Sandra pelo WhatsApp, ou a Sandra, como ela é primo, né? Você é primo dela, é isso que ela falou? Cunhado, então. Ela também já tem seu endereço, fica mais fácil. Ó, ficou muito leve para mim aqui, que eu abri o tarô, e a resposta que deu aqui, pode sortear mais um, por gentileza. Eba! Opa, olha. Pode sortear mais um. Por favor. Aliás, eu quero presentear o Florescendo Ser, pelo menos uma vez por mês, 1 minuto, como Florescendo Ser, tipo assim, Sandra responde no Florescendo Ser. Tá? O convite, a pergunta, agora, não é nem nada combinado, né? Enquanto você sorteia a segunda pessoa, eu estou lendo aqui, eu abri, saiu, ó, o 4 de espadas. O 4 de espadas, pasmem, é a carta do isolamento, tá? Então, é o ano que nós tivemos de 2020 para o ano do 5, que é 2021, que é o ano do movimento. Então, o despertar e o encantamento sobre o 4 de espadas, o Florescendo Ser vai colocar por escrito para vocês, tá? Eu vou descrever o que é o 4 de espadas, o despertar desta carta e o encantamento. E aí vocês vão... Quem está aí dos 30 vai receber, quiser mandar e-mail. Tá bom. 30 não, agora já somos 29, né? Porque o Marco já ganhou. Eu já fiz aqui a alteração. Deixa eu colocar aqui para as pessoas verem. Enquanto você sorteia, eu já vou lembrando. 2021 é um ano 5, regido por Oxalá e Oxum, tá? Então, o que é o arquétipo dos dois? Ele representa a grande criação, um começar. É o número 1, tá? Olha, então, o 5 volta para o 1. Pode falar. Eu tirei aqui o Marco, coloquei o Marco para baixo, o Marco Oliveira, então ficamos com 29. O número 13, que era o dele, ficou então com a Elza, e a Soraya estava perguntando se ela estava aqui. Está aqui sim, Soraya. Seu nome está aqui. Tá, okay? Soraya de Curitiba. Agora a Elza é de São José do Rio Preto. Oi. Só um segundinho. Entrou aqui também a Filomena Pierangelo. Eu acho que ela não estava aqui, então deixa eu descer o Marco. Ok. E colocar aqui Filomena. Grande amiga Filomena Pierangelo. Filomena na Penha. Estamos Elza, São José do Rio Preto. Então, estamos olha, fevereiro estarei em São José do Rio Preto. O pessoal está querendo, viu, Sandrinha? Ó, o Vicente aqui, ó, Capite, o Daniel. Olha, o Vicente é um querido. Vicente, grande mestre Vicente. Vamos lá, sorteando novamente, atenção, vou ficar aqui, ó, vou rodar o mouse em volta do sortear, rodando o mouse. Sortear agora, número 19. Quem será o número 19? É a Kathleen. Kathleen Paula. Kathleen. Kathleen, muito legal. Que linda. Parabéns. 19 é um número muito especial.
A Kathleen é de Uberlândia. É de Uberlândia, lá de Minas. Ai, que delícia. Muito bacana. E, olha, Uberlândia a gente vai chegar rápido, porque esse final de semana eu estou em São Bernardo, agora em janeiro eu estou em Piedade, eu vou estar em Salto de Pirapora, Caraguatatuba também, Ipiranga, Paulista. Aqui o Vicente, aqui, Paulista. Ó. O Vicente está dizendo. Vicente, é só entrar em contato com a Sandra. Pode fazer a pergunta agora, Vicente. Faz a pergunta. Fala que ele pode mandar no WhatsApp. Não faz a pergunta agora, não. Ele pode mandar para você no WhatsApp, entrar em contato, que ela faz o atendimento especial para você. Gente, são 1h06. Sandrinha, queria agradecer muito, muito, muito a sua participação. Dizer, então, para o pessoal que está aqui, sigam a gente nas redes sociais. Vai aqui, ó, deixei no chat, vou deixar de novo. Acesse os nossos canais aqui no Linktree e você vai conseguir acompanhar o Florescendo Ser e a gente vai avisar lá quando o curso da Sandra vai ser realizado. Tá bom? Isso. Marco, para finalizar... Entre em contato com a Sandra, tá? A gente não tem o contato de vocês, telefone. A Kathleen, eu acho que a gente tem o contato dela, mas do Marco não. Mas, enfim, entre em contato pelo WhatsApp da Sandra. Eu vou deixar ele também aqui no chat para a Sandrinha poder falar com vocês. Tá bom, Fala, Sandrinha? Queria finalizar? Para finalizar, eu abri aqui, amorosamente, numa carta de constelações sistêmicas que soma esse trabalho, a minha iniciação na Ordem de Melquisedeque, no Axis, com as chaves sirianas, com a Cláudia Castinheiras. Esta carta completa é o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino. Então, é com essas palavras que eu termino o meu agradecimento. Então, é o amor que nos liga à nossa família e ao nosso destino. Então, gratidão por vocês estarem na live. Eu não tenho muita pedagogia para falar, mas também não quero, porque eu sou assim mesmo. Então, é assim que eu trabalho, e assim que eu gosto, e assim que ficou mais leve para mim escolher a vida. Entre viagens, vinhos e terapias. Tarô, reiki, barras, e gratidão por vocês acreditarem no meu trabalho, gratidão pelo respeito em ser a primeira que foi convidada e a penúltima, porque depois temos a Miriam, que vai ser um espetáculo. Gratidão. É isso aí, gente. Obrigada, Sandrinha. Uma boa tarde a todos. Um beijo. Semana que vem a gente tem a Miriam, linda, que vai estar aqui falando sobre massoterapia. Uhul. É isso? Olha, só para encerrar com vocês, eu queria dizer para todo mundo, Sandra, minha irmã querida, gratidão pela parceria, pela presença e por todo esse caminho que a gente tem trilhado juntas. E queria falar também da Miriam, a semana que vem, que vai ser a nossa última live do ano. A Miriam vai dar uma live de automassagem. Como é que eu posso me cuidar nesse final de ano para estar bem tranquila, para receber as boas energias de 2021? Não é? Gente. Sandrinha, gratidão mais uma vez. Foi uma Lembrando, delícia gente, estarmos a alegria cria tudo. Por mais que a gente chuta o pau da barraca de vez em quando, a alegria cria qualquer coisa. As grandes possibilidades. As grandes possibilidades. Parabéns, Sandrinha. Obrigado. Beijo. Beijo para todos. Deixe depois os seus comentários aqui embaixo, que a Sandra depois vai olhando. Só põe o postzinho do Marco Aurélio de quarta-feira. Nossa próxima live vai ser na quarta-feira. Um grande escritor, uma pessoa maravilhosa, todo mundo deve conhecer, que é o Marco Aurélio. E ele vai falar para a gente sobre cultura popular, no Brindando com Histórias. O Marco Aurélio, a especialidade dele é o cordel. Para quem não conhece muito, Marco Aurélio é um dos autores daquela novela do Velho Chico. Uhum. Tem lá toda a sensibilidade do Marco Aurélio. Então, está aí, está feito o convite. E quarta-feira, Marco Aurélio no Brindando com Histórias.
Tá aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui. Tcharam. É ele aqui, ó. Marco Aurélio, escritor, professor e pesquisador da literatura de cordel e do folclore brasileiro. Que legal. Beijo para vocês. Beijo. Bom final de semana. Beijo. Até Obrigada, já. minha linda. Valeu. Ó, o maridão Feliz falando aqui. 2021. Parabéns. Muito bom. Te amo.